Olá, seus maravilhosos, como vocês estão? Ainda estamos em quarentena, né? E, portanto, as nossas aulas da EBD continuam sendo online. Nós estamos na na revista número 6, que trata a respeito dos dons espirituais e dos frutos do Espírito. E a lição de hoje é a lição número 7, que trata a respeito do dom de profecia. Eu espero que vocês, como vocês estão em casa, que vocês tenham tendo tempo, tirando um momento para vocês estarem estudando as nossas lições e fazendo as atividades. Eu não sei se você sabe, mas através do canal do YouTube nós conseguimos ter uma noção de quantos alunos estão assistindo às nossas aulas e por quanto tempo vocês estão assistindo. Exatamente. A gente consegue saber quantos estão assistindo apenas 5 minutos, quantos estão assistindo 10 minutos e quantos estão assistindo a aula toda. E pasme, há alguns adolescentes que não estão assistindo a aula toda. Exatamente. O que eu vou fazer na aula de hoje? Ao longo da explanação da lição, eu vou deixar para vocês 4 palavras-chave. O que eu quero? Que vocês localizem durante a minha fala essas 4 palavras-chave. Eu vou dizer primeira palavra-chave, segunda palavra-chave. E quando vocês terminarem de assistir a lição, vocês mandem para a Chayane as 4 palavras-chave. Quem conseguir localizar, quem terminar, né? Porque quem terminar de assistir o vídeo vai conseguir facilmente localizar as 4 palavras-chave. Mande para a Chayane que a gente vai estar disponibilizando, eu vou estar disponibilizando uma premiação. Ainda não sei o que é, porque eu não sei a quantidade de adolescentes que vão terminar de assistir este vídeo, né? E tudo tem custos. Então, queridos, ao longo da explanação, eu vou falar 4 palavras-chave. Vocês anotem as 4 palavras-chave. Quando vocês terminarem de assistir, mande para a professora Chayane, que ela vai me mandar, que eu vou estar organizando uma premiação, um brinde, para recompensar aqueles que estão assistindo até o final, porque eu realmente acho que não é justo. Aqueles que estão assistindo apenas 5 minutos, entre aqueles que... Claro que assim... É uma responsabilidade de vocês, vai da consciência de cada um. Se você quer aprender mais de Deus, aproveitar esse tempo de quarentena para se aprofundar mais na palavra, não vai ser eu, professora, não vai ser a Chayane, coordenadora, não vai ser nenhum professor que vai obrigar vocês a fazerem isso. Mas eu, pensando comigo e com o tio Sandro, que me deu essa ideia, resolvi bolar este esquema, tá bom? A lição de número hoje é a lição de número 7, o dom de profecia, e ela está baseada em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10. Praticamente todas as lições até agora, elas foram baseadas em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, quero pedir para que vocês aí, onde vocês estejam, no quarto de vocês ou num lugar reservado, que eu espero que vocês já tenham pego a Bíblia, pego a revista. Se vocês ainda não pegaram, vocês derem uma pausa no nosso vídeo e vão correndo lá pegar tudo que vocês precisam para a nossa lição. Feche os seus olhos aí comigo, aonde você está, e vamos orar ao Senhor agradecendo por essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aprendendo da palavra dele. Porque a gente sabe que muitas pessoas não têm esse acesso, muitas pessoas não têm nem internet em casa e não têm um celular, um computador para que possam estar assistindo as videoaulas. Então vocês agradeçam ao Senhor por todas as oportunidades que vocês estão tendo durante essa quarentena, tá bom? Pai amado, estamos diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo por mais uma vez podermos aprender mais de Ti, podermos buscar mais de Ti, Senhor. Te agradeço pela vida de cada adolescente, Senhor, que tem se empenhado em buscar aprender a Tua palavra. Te peço que venhas abençoar a casa deles, te peço que venha abençoar a família deles, Senhor, e te peço que Tu nos dê sabedoria para transmitir esta lição e que nós possamos compreender a Tua palavra e guardá-la em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. A lição de número 7, como eu disse, 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10, nos diz assim: a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas.
Este capítulo ele fala a respeito dos dons espirituais, que é a base de toda a nossa revista de número 6. Também ela baseia-se no capítulo 14, versículos 1 ao 3, que nos diz o seguinte: 14, 1 ao 3. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Dessa leitura vocês já conseguem se basear em toda a nossa lição de hoje, que é a respeito da profecia. Anotem aí num papel a nossa primeira palavra-chave de hoje, que é profecia. Primeira palavra-chave é profecia. Com certeza vocês já ouviram falar a respeito dos profetas. Os profetas, eles fazem falta em nossos dias. Eles são como se fosse um farol à beira da praia, guiando os navegantes, que no caso somos nós. Assim é um profeta. Ele nos aponta o caminho e nos corrige algumas rotas, sempre pautados na palavra de Deus. Eles sempre foram importantes para a espiritualidade judaica. No exercício profético, eles traziam a palavra de Deus aos corações de seus ouvintes. No contexto do Novo Testamento, essa habilidade ela possui uma importância significativa na edificação do corpo de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele ensina que aquele que profetiza, ele assume um papel mais importante do que aquele que fala em outras línguas. Pois aquele que anuncia a mensagem de Deus através da profecia, ele edifica a igreja espiritualmente. Mas aquele que fala em línguas estranhas, ele traz somente uma edificação para si mesmo. A não ser que haja no mesmo ambiente alguém que possa interpretar essa fala em línguas. Na aula de hoje, então, nós vamos estudar a respeito do dom de profecia, que, de certa forma, ela é uma continuidade do ministério do Antigo Testamento, tendo em vista que esse dom assume a mesma responsabilidade que o anterior, anunciar a mensagem de Deus. Tamanha é a importância desse dom para o povo de Deus que o mesmo Moisés, certa vez, desejou que todos em Israel profetizassem. Essa necessidade, constatada por Moisés, que foi um dos maiores líderes de Israel, ela já estava nos planos de Deus para o seu povo, mas para um tempo determinado, até que chegasse o período da Igreja do Senhor, para que esta anunciasse as virtudes do reino aos homens de forma gloriosa. Na lição de hoje, então, nós vamos conhecer a natureza verdadeira da profecia. Nós precisamos compreender que a profecia ela é transmitida de forma consciente. A pessoa que está profetizando, ela está tendo consciência daquilo que ela está falando e daquilo que está ao seu redor. E nós vamos tentar entender que o propósito crucial da profecia é a edificação da igreja. Certo? Desde o princípio, Deus ele expôs a sua vontade para o seu povo, seja por meio de uma revelação direta, ou mesmo usando a vida de homens consagrados que se dispusessem em ouvir e transmitir de forma ousada a mensagem de Deus. De acordo com alguns estudiosos, esses homens eles foram chamados por Deus para advertir e consolar o seu povo, levando-os a cumprir os preceitos divinos. Deus sempre ele procurou, então, se comunicar, de certa forma, de modo pessoal com os homens. Os profetas, eles eram porta-vozes de Deus, ou seja, eles falavam em nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso, estabelecendo um canal de comunicação entre os homens e Deus. Porém, no Novo Testamento, o Pai, nosso Pai, ele se revelou a toda a humanidade de uma forma sublime e surpreendente, falando conosco por intermédio do seu Filho, o maior profeta de todos os tempos.
Hoje, quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós podemos ouvir a voz do nosso Pai falando diretamente conosco. Todavia, então, Deus não encerrou o ministério profético no início do Novo Testamento. Ele continua a utilizar os seus profetas para revelar a sua vontade ao povo. Nós precisamos compreender, então, que Deus sempre quis comunicar a sua vontade ao homem. E tanto o dom de profecia quanto os profetas do Antigo Testamento, eles são instrumentos de Deus para que a mensagem dele possa chegar aos corações dos homens. Você já ouviu alguém falar que ouviu Deus falar? E você? Você já ouviu Deus falar contigo? De que forma o Senhor já se revelou a você? Na lição de hoje, nós conheceremos um pouco mais a respeito de como Deus se comunica com o seu povo. O escritor das Epístolas aos Hebreus, ele faz uma declaração clara de que o Espírito Santo de Deus ainda fala no meio da igreja. Por isso, como diz o Espírito Santo, em Hebreus capítulo 3, versículo 7, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio apenas do Antigo Testamento. Nós que vivemos no período conhecido como dispensação da graça, também podemos ouvir a doce voz do nosso Pai, que se faz ouvir de muitas formas diferentes, conforme Efésios capítulo 13, versículo 10. Dentre as muitas formas do falar de Deus ao seu povo, nós temos o dom de profecia. Uma importante ferramenta que Deus disponibiliza à sua igreja para alcançar os corações. A profecia é a possibilidade de ouvir Deus transmitindo sua mensagem na nossa língua humana. O primeiro tópico da nossa lição trata a respeito de uma mensagem inspirada por Deus. E a nossa segunda palavra-chave é edificação. Anote aí. Segunda palavra-chave, edificação. No nosso primeiro tópico, o apóstolo Pedro, ele nos revela uma verdade fundamental sobre a profecia. Quando ele escreve lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Com esta sentença, o nosso amado apóstolo, ele faz a afirmação que a verdadeira profecia, ela é fruto da ação de Deus. E é Ele quem rompe o silêncio e vem ao nosso encontro. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, ninguém pode falar da parte de Deus se o céu não lhe for concedido. A verdadeira profecia, ela é resultado da inspiração divina. Por isso, vocês já devem ter ouvido muitas profecias relatadas na Bíblia e algumas pessoas nos nossos dias, que são considerados profetas, que eles falam assim, assim diz o Senhor. Porque a profecia que eles estão falando, ela vem do Senhor, jamais vai ser do homem. Caro pré-adolescente, em relação às profecias, então, vale um alerta. As profecias que não têm inspiração divina, elas devem ser rejeitadas com toda certeza. A palavra de Deus nos alerta sobre os falsos profetas. Toda profecia, então, ela tem que passar pelo teste das Escrituras. E em tempos de falsos profetas, vale o conselho que o profeta Jeremias relembra o poder das Escrituras Sagradas, lá em Jeremias, capítulo 23, versículos 28 ao 29. As Escrituras, elas são como uma marreta e fogo para quebrar e queimar as falsas profecias. A verdadeira profecia, ela é harmoniosa com a palavra de Deus, porquanto tem o Espírito Santo como seu autor,
supremo e é o próprio Espírito que fala na profecia, não podendo assim haver dissonância. O nosso Deus não é um Deus de confusão. Jamais uma profecia vai ir contrária às Escrituras Sagradas, porque tanto as Escrituras Sagradas foram inspiradas pelo Espírito Santo, quanto a profecia. Então o Espírito Santo jamais vai contrariar a palavra do Senhor. Vocês fiquem alerta, é por isso que a gente tem que estudar a palavra do Senhor. Porque quando você ouvir uma profecia, você tem que buscar na palavra do Senhor, na Bíblia, se aquela profecia está em consonância. Porque senão, facilmente a gente vai ser enganado, entenderam? O segundo tópico da nossa lição e, consequentemente, a terceira palavra-chave da nossa aula é consciente. O segundo tópico é transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito. E a nossa terceira palavra-chave é consciente. Alguns autores, eles defendem que a mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas ela é fiel e conscientemente. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 32, nos diz assim: quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. No momento que a profecia ela é transmitida, não é Deus quem está falando, mas é o homem quem está transmitindo o que de Deus recebeu. Se fosse o próprio Deus que estivesse falando, não haveria a necessidade de nós julgarmos se aquela mensagem como está ordenado que se faça. Porque se fosse Deus falando, com toda certeza, ela estaria de acordo com a Bíblia Sagrada. Portanto, a profecia na igreja, ela deve ser julgada, tendo em vista que os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Isto é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 9 ao 10. Isto ocorre por conta da participação humana na administração desse dom na igreja. Nós somos pessoas falhas. Então é por isso que, volto a repetir, temos que estar com conhecimento da palavra do Senhor para poder julgar as profecias. O nosso quarto tópico de hoje, consequentemente, nossa quarta palavra-chave. A nossa quarta palavra-chave, anota aí, é inspiração divina. O nosso quarto tópico é edificando e consolando a Igreja de Cristo. O dom de profecia é para a igreja e ele deve ser usado nela sabiamente para que os crentes recebam edificação. A Bíblia ela fala de uma atenção no seu uso que deve ser considerada. Quando 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, os outros devem analisar o que está sendo falado. Porque em 1 Coríntios, capítulo 14, 29 ao 33, nos diz: pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Quando o dom de profecia ele é usado conforme a orientação bíblica, ele traz muitas bênçãos. A igreja ela é edificada, ela é exortada, ela é consolada e ela é preparada para a batalha. A Bíblia nos revela, então, de onde não há orientação de Deus, impera a desordem, ou seja, o erro. Lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, nos diz: porque por esses motivos e outros motivos é que o apóstolo Paulo ele dá tanto destaque a este excelente dom, encorajando todos nós cristãos a buscar o dom de profecia. A verdadeira profecia, ela edifica a comunidade, ou seja, quem anuncia a mensagem de Deus está ajudando toda a igreja. A profecia na igreja é para edificar e não para destruir. Pode haver, de fato, uma repreensão e advertência, mas todo o propósito deve ser positivo, o fortalecimento da fé e da prática cristã. Vocês viram que maravilhoso que é esse dom de profecia?
Pois bem, gente, esta é a nossa lição. Eu realmente espero que vocês tenham compreendido a nossa lição de hoje, que vocês possam perceber a importância do dom de profecia, que como o apóstolo Paulo nos disse, ele acaba sendo mais importante que o dom de línguas, porque o dom de línguas, ele é para a edificação da própria pessoa, e o dom de profecia, ele é a edificação para toda a igreja. Então, vocês compreenderam? Dom de profecia, o propósito crucial dele é a edificação da igreja. Qualquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem mandar para a Prof. Chayane, que a gente vai estar respondendo com todo amor e cuidado e carinho, tá bom? Voltando a recapitular as nossas 4 palavras-chave, vocês que terminaram de assistir esse vídeo, esta lição, vocês enviem as 4 palavras-chave para a professora Chayane, que eu, professora Analice, vou estar providenciando um brinde como recompensa para vocês que assistiram a nossa aula até o final. Que vocês possam curtir essa quarentena com um brinde maravilhoso, tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa lição. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por esta lição de número 7, que nos fala a respeito do dom de profecia. Te pedimos que nós possamos ter discernimento, Senhor, que nós possamos ter conhecimento da Tua Palavra, para que nos dias de hoje possamos compreender e discernir onde estão os falsos profetas, e que nós possamos buscar o dom de profecia para a edificação de toda a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor. Te pedimos também que venha abençoar as nossas famílias, que venha nos guardar, Senhor, que venha nos proteger. Em nome de Jesus, amém. Tchau, gente, fiquem com Deus. Beijo a todos.